E nessa aula de hoje vamos falar de uma doença muito interessante chamada malária, né? Já estudamos algumas doenças, não é que elas não sejam interessantes, mas essa, sem dúvida, é uma das doenças mais interessantes que nós temos. Interessante do ponto de vista de estudo, um desafio que o cientista tem para vencer a guerra contra a malária. Embora tenha muito investimento nos últimos anos, tem sido muito complicado vencer o protozoário ou os protozoários que causam essa doença. Uma doença que afeta principalmente populações pobres, né? Mata milhares e milhares de crianças e mulheres grávidas na África. E é, sem dúvida, e vai continuar sendo um dos desafios desse século XXI, para erradicar muitas doenças que afetam populações pobres. Então vamos lá falar sobre essa doença chamada malária, né? Bem, a malária ela é causada por um protozoário que pertence a esse filo chamado Apicomplexa. Quando nós falamos de toxoplasmose, falamos que esse protozoário, o Toxoplasma gondii, pertence também a esse filo chamado Apicomplexa, né? Os protozoários desse filo, eles têm um complexo apical. Vamos lembrar aqui o complexo apical, abrindo essa figura aqui para você entender. Então, essa é a estrutura que nós temos aqui na extremidade anterior. Assim, da esquerda para a direita, a extremidade anterior mais afilada tem um complexo apical aí. Essa estrutura aqui, essa estrutura junto com outras características, permite colocar o protozoário dentro desse filo chamado Apicomplexa. Então, Levine, em 1980, depois com o acréscimo do Adam, em 2005, reuniu uma série de protozoários com essas características, né? Deve ter uma etapa do ciclo de vida com vesículas subpeliculares, que são achatadas, um complexo apical, que consiste em um ou mais anéis polares, rópteras, como você pode ver na figura, micronemas, conoides e microtúbulos subpeliculares. A sexualidade, até onde a gente sabe, é por singamia seguida de meiose, não é? Para produzir uma descendência haploide. Então, vai formar, vamos ver depois, que os esporozoides que são gerados aí, eles são haploides. A reprodução assexuada, ela acontece nos estágios haploides, né? Vamos ver, vai entrar em mitose, um processo no qual primeiro ocorre multiplicação do núcleo, não é? Sem divisão do citoplasma, formando uma estrutura chamada esquizonte. E é por essa razão que é chamada de esquizogonia, que vamos falar isso depois, né? A locomoção geralmente é por flexão corporal, mas ela pode acontecer por uma espécie de que fosse planando, né? O protozoário plana, flexiona o seu corpo, ele consegue assim se movimentar para dentro da célula. E são todos parasitas, Apicomplexa são todos parasitas. Então, voltando aqui à nossa figura, o que nós temos? E aí, dentro desse filo, nós temos uma classe chamada Aconoidasida. Bem, essa classe, ela não tem a estrutura chamada conoide, que é observada nos conoidasidas, como acontece, né, com o toxoplasma, né? Essa estrutura, que devia estar aqui na ponta, não é que na extremidade, uma vesícula, ela não está presente aí. E os organismos que pertencem a essa classe Aconoidasida, eles têm um complexo apical, mas falta o conoide, né? Os estádios chamados assexuados, eles são móveis. Os zigotos, né, são chamados de ocineto, vamos ver daqui a pouco, né? E essas fases, né, ou estádios, ela tem conoide, né? A única fase que tem conoide aí é o zigoto móvel, que é chamado de ocineto. Outras características que se permite colocar dentro dessa classe são micro e macro gametas formados independentemente. E, naturalmente, eles são heteroxênicos, né? E, portanto, o protozoário vai se desenvolver em dois hospedeiros. Aí, logo abaixo, você pode perceber, né? Deixa eu abrir aqui a figura para você ver qual que é a ordem. Bem, falamos da ordem, falamos agora aqui dessa ordem chamada Hemosporida. Os organismos aqui
dessa ordem, eles têm algumas características interessantes que nós podemos citar aqui. As características é zigoto móvel, né, como o ocineto, com o conoide, microgameta ciliado produzido por esquizogonia. Então vamos ver que durante a esquizogonia que acontece no sangue, quando o plasmódio está no seu ciclo sanguíneo, um dos ciclos deve gerar os gametas, né? Aí esses gametas no inseto, que vamos ver no ciclo daqui a pouco, vai desenvolver em micro e macro gameta, né? E os oocistos que desenvolvem dentro do inseto vão dar origem aos esporozoítas, conforme vamos ver. Essas características aqui permitem, né, classificar o plasmódio dentro dessa família, melhor, dessa ordem chamada Hemospororida. A família é Plasmodidae e o gênero é Plasmódio. E dentro desse gênero Plasmódio, nós temos 5 espécies que podem afetar seres humanos, sendo 4 mais importantes, né? Essa quinta, que foi descoberta recentemente, afetava macacos, como o caso aí do Knowlesi, Plasmodium knowlesi, que está aí uma última espécie, né? Mas afeta populações asiáticas, né? Alguns locais foi relatado seres humanos infectados com o Plasmodium knowlesi. As outras 4 espécies já são conhecidas, né, dos cientistas afetando os seres humanos. No Brasil, nós temos 3 espécies, que é a Falciparum, a Vivax e a Malária, né? Dessas aí, a mais grave em qualquer parte do mundo é o Falciparum. Aí, seguindo de malária menos grave, né, que é o caso do Plasmodium malariae, e intermediária, por assim dizer, entre elas, nós temos a P. vivax, o Plasmodium vivax, Malaria vivax, né? Na África, nós também encontramos 3 espécies. Não temos Vivax lá, mas temos Ovale lá, né? Plasmodium ovale. O Plasmodium ovale ocorre na África, não ocorre no Brasil. O Vivax ocorre no Brasil e não ocorre na África. Tá bom? Então, são 5 espécies causando clinicamente diferentes quadros, não é, de malária. Tá bom? Vamos falar sobre elas um pouco mais à frente, ok? Muito bem. Vamos entender um pouco aqui da importância das doenças, falando da epidemiologia. Na epidemiologia são as condições para que uma doença se estabeleça em um determinado local. Então, uma delas é a doença transmitida por insetos. Insetos precisam de água para reproduzir, né? Então, as condições climáticas das regiões tropicais e subtropicais, elas são ideais. Então, os insetos são vetores da malária, eles se reproduzem nesse ambiente. Então, espera que países de clima quente, né, com água em abundância, sejam ideais, né, para essa proliferação desse inseto. Quando a doença é transmitida por inseto, torna muito mais difícil o seu combate, né? Como é que a gente vai, por exemplo, eliminar um inseto do meio da região amazônica, né? No meio da floresta amazônica, é impossível. Assim como acontece nas florestas tropicais também da África, onde nós encontramos a espécie transmissora. Então, bem complicado isso. Embora os insetos possam ser combatidos no ambiente peridomiciliar ou dentro do domicílio. Então, a distribuição geográfica é essa. A doença ela se encontra principalmente nesses países. Deixa eu abrir aqui a figura para você perceber. Então, o que está demonstrado nesse mapa, bem simplificado, nós temos aí regiões que são não endêmicas, com nenhuma transmissão atualmente, né, que é esse quadrado, essa região mais clara, cinza bem claro. E aí nós temos os tons de verde, né, mostrando onde a doença pode ter incidência entre 20% e 40%, entre 40% e 60%, entre 60% e 80%, não é? Entre 80% e 100%. Observe, então, que na Ásia, mais à direita, e no meio aí que são os países da África, né, o continente africano, são países que têm entre 80% e 100% ainda de incidência, né? Embora todo o trabalho que tem sido feito pela Organização Mundial de Saúde e outras organizações não governamentais para erradicar essa doença, ela continua sendo um problema. No Brasil, observe que a doença fica restrita praticamente
a região norte do país, né? A região amazônica. Né? Então, onde nós temos casos de malária lá. Então, todos esses estados da região norte, eles podem ser mais ou menos afetados pela malária, tá certo? Bem, o número de casos estimado é de 216 milhões, né? 216 milhões de pessoas afetadas e mortes ser de 445 mil por ano, principalmente crianças e mulheres grávidas, tá bom? Bem, sabemos que a presença da doença não leva a uma imunidade permanente, tá certo? Por isso as pessoas podem contrair essa infecção várias vezes durante a vida. Relatos tanto das populações da África quanto populações que são brasileiras, ok? Então essa é a distribuição. Vamos falar aqui do protozoário. Bem, quais são as formas evolutivas que esse protozoário tem, né? Como que nós podemos reconhecer esse protozoário, por exemplo, fazendo um exame, um exame laboratorial para identificar o protozoário, o agente causador. Então é importante que a gente conheça um pouco dessas formas evolutivas do protozoário, tá bom? Bem, vamos separar aqui em formas que são encontradas no homem e formas que são encontradas no mosquito, já que esse protozoário tem um ciclo heteroxênico, né? Ele desenvolve em 2 hospedeiros. E eu já defini isso, falei que o hospedeiro definitivo é aquele que a forma sexualmente madura é encontrada, né? Isso vale tanto para protozoários quanto para vermes, conforme vamos falar depois. E as formas assexuadas, elas são encontradas no hospedeiro intermediário. Então, aqui no homem nós encontramos as formas assexuadas, que é o trofozoito, o esquizonte, o merozoito e os gametócitos. Então, os gametócitos eles são formados, conforme vimos agora nas características, né, desses protozoários, dentro aí do filo e dentro da classe, tem essas características. Então, ele se reproduz aí, forma-se gametócitos a partir de um processo assexuado, né, passando de formas que são haploides, né? Então, os gametas eles são produzidos de um modo assexuado, por mitose, que o nome específico chama esquizogonia, conforme já consideramos. Então, são essas 4 formas que nós podemos encontrar: trofozoito, esquizonte, merozoito e gametócitos. Os gametócitos eles não têm importância na clínica, né? Só os trofozoitos, esquizontes e merozoitos que sim. E os mais importantes desses aí, os merozoitos são os mais importantes na clínica. Vamos ver que eles são liberados quando completa o ciclo e rompe a hemácia. Quando rompe a hemácia, nós vamos ter, não é, os sintomas surgindo, né? E isso vai se repetir em intervalos que são regulares ou irregulares, conforme mostrar para você daqui a pouco. Esses aqui encontrados no homem, que é o que está aqui nesse quadro, eu vou abrir a figura para você ver, observe aí. Ó. Então, nós temos as 4 espécies, né, Falciparum, Vivax, Malari e Ovale, e temos na coluna os estágios que são encontrados. Então, você tem o estágio anel, que seria o trofozoito jovem ainda, né? Essa forma em anel aí é o protozoário, o citoplasma bem delicado ainda, né? Com a cromatina bem delicada, e forma realmente uma estrutura semelhante a um anel, chamada estágio de anel. Então, no falcíparo parece, pode ter um ou vários dentro de falcíparo, né? Já o Vivax apresenta essa forma também, é semelhante ao anel, mas não tão parecido, né? Já do Malari também, e do Ovale, as estruturas são muito parecidas com uma forma em anel, embora do Vivax não seja tão evidente. Pelo menos nessa fotografia aí não ficou. A gente consegue distinguir cada uma desses aí, porque geralmente o falcíparo ele tem múltiplas infecções, o que não acontece com as demais, né? Mas em termos só de aparência do anel, fica difícil você detectar. A forma trofozoita é a forma que surge a partir dessa forma em anel, né? Que também, anterior também é trofozoita, né? Fez o jovem, né? Por assim dizer. Tá bom? Então ele tem uma evolução, ainda não entrou em divisão, não entrou em divisão mitótica, em esquizogonia. O que ele vai sofrer aí é uma divisão mitótica,
A gente chama isso de esquizogonia, por quê? Primeiro se multiplica o núcleo, que é mitose, mas sem a ocorrência da divisão do citoplasma. Então fica formando uma massa, né, de núcleo com um citoplasma único. Depois ocorre a divisão do citoplasma, isolando cada uma das células do protozoário, né? Aí você tem essa forma esquizonte, como você pode ver aí. Cada um desses pontos escuros aí é um núcleo, tá certo? E o citoplasma é um só. Depois é que ele vai evoluir e vai dar origem aos merozoítos, que não estão representados aí, que são liberados, né? O que libera depois são os merozoítos. Tá certo? Tem umas formas também, chamada de rosácea, né? Que parece mesmo uma rosa, onde já está delimitado o citoplasma, né? E o núcleo. Ou seja, cada uma dessas formas pequenas aí, elas são chamadas de merozoítos, que são liberadas. E forma-se depois do ciclo os gametócitos, né? Que são as formas que vão evoluir para o micro e o macro gameta. É outra forma também que a gente usa para diagnosticar cada uma dessas infecções. Observe que o gametócito do falcíparo, ele parece uma banana, né? Em meia lua aí, assim, uma banana. Então, só ele tem essa forma. E é possível, então, diagnosticar o falcíparo dessas duas maneiras. Múltiplas infecções, você vai encontrar várias formas de anel dentro da célula, e o gametócito nessa forma de meia-lua ou de banana. Enquanto que o vivax também pode ser identificado, mas ele parece muito, né, com o ovale, não fica mais difícil diagnosticar, tá certo? É só o laboratorista bem treinado, usando todas essas fases ou todos esses estágios aí para poder identificar, ok? Bem, então essa aqui são as formas encontradas no homem. Já encontrado no mosquito, eu vou mostrar daqui a pouco no ciclo, aí você tem um microgametócito, um microgameta, né, um macrogameta, seria o termo, mas pode ser usado ambos, microgametócito ou macrogametócito, ou microgameta ou macrogameta, que se evolui a partir dos gametócitos, tá certo? Evolui. Aí forma, então, o gameta masculino e o gameta feminino. O gameta masculino forma por exoflagelação, vamos ver daqui a pouco. Na verdade, segundo o que nós vimos aqui no Adel, é cílio, né? E não exatamente flagelo. Aí forma uma estrutura, não é, com a capacidade de se movimentar. É o caso aí do microgametócito. O macrogametócito é o feminino, né? Que ao ser fertilizado pelo microgameta forma então o zigoto. Esse zigoto evolui para uma forma chamada oocineto, que é dotar de movimento. Então, ele vai se movimentar pelo trato digestório até as glândulas salivares, onde ele vai se tornar o oocisto, e dentro do oocisto se desenvolve, não é, que é esquizogonia também, se desenvolve o esporozoito. Nesse caso aí, é chamado esporogonia, né? Esquizogonia semelhante à esquizogonia, mas é esporogonia. Então forma essas estruturas. Primeiro ocorre meiose, depois ocorre mitose, formando esses esporos. Tá certo? Os esporos, então, os esporozoítos melhor, os esporozoítos são liberados depois, que são as formas infectantes para o homem. Beleza? Então são essas formas aí. E continuando, nós vamos falar agora do ciclo biológico.